Olá a todos, meu nome é Pedro Felipe, sou estudante de Ciências e Tecnologias da UFRN e hoje venho apresentar meu projeto final da disciplina de Visão Computacional, que consiste num sistema para detecção de buracos em estradas, né? No caso, estou fazendo utilização do framework YOLO na versão 8 Nano para fazer essa detecção estou me baseando no dataset Pothole Detection Dataset por Andrew, publicado no Kaggle, a plataforma com vários diversos datasets para serem utilizados em projetos de machine learning, de estatística e data science, e assim vai. Aqui nesse vídeo eu vou abordar a questão também do pipeline do projeto, incluindo pré-processamento e estruturação dos dados, o treinamento e validação do modelo, e a análise de resultados e inferência, sendo que essa inferência foi aplicada apenas em vídeos, né, para esse trabalho. Bom, indo diretamente ao código, a nossa primeira sessão ela trata da parte de preparação do ambiente, sendo que a nossa primeira célula de código ela é um comando ao ambiente virtual, né, do Colab para fazer a instalação da Ultralytics, né, a biblioteca que possui o YOLO, né, certo? E a partir disso, a gente vai para a próxima célula de código, onde a gente faz a inclusão do, da biblioteca Files, que está dentro do Google Colab, e isso permite com que a gente faça o upload do, do nossa chave da API, que a gente vai utilizar para fazer o download do dataset lá direto do Kaggle. Aqui vocês podem ver que não tem nenhuma saída nessa execução, porque justamente assim que a gente faz o upload, ele acaba demonstrando o que tem dentro do arquivo, né? Que é o kaggle.json. Aí acabaria divulgando a chave da minha API, né? A minha chave, no caso, né? Que a API é do Kaggle. E aqui a gente tem uma célula logo em seguida que explica, né? Quer dizer, que faz o download da, do dataset lá do Kaggle, utilizando a API deles. É claro que antes é feito toda a questão de diretórios, né? Para garantir que a gente vai estar fazendo o download do dataset nas pastas corretas. E após ele ler o arquivo JSON, que ele tem que estar aqui, né, no seu ambiente de execução, aqui ó, kaggle.json, ele acaba fazendo esse download, né, de forma bem sucedida. Lembrando que esse arquivo ele pode ser baixado lá na parte de perfil. Você consegue gerar uma chave para você e baixar esse arquivo, certo? Mas enfim, recapitulando, aqui a gente faz a parte de diretório, né? Colocar no diretório correto. Logo em seguida fazemos o download e por último fazemos a extração do dataset. Outra questão é que no caso específico desse dataset, ele não estava no formato correto para utilização com YOLO, e sim com o COCO, que é o Common Objects in Context. Então foi necessário fazer um algoritmo também para fazer essa parte de conversão. Ele é bem grandinho, acredito que tomaria um bom tempo fazendo essa explanação, mas basicamente a gente está convertendo esses arquivos XML, né, que contém as bounding box, e passando essas anotações para um arquivo de texto, .txt, né? Isso para cada imagem do nosso dataset, que ao total são cerca de 640 imagens. Por isso também tem que ser feito de forma automatizada, senão demoraria muito tempo. Além disso, a gente pode olhar aqui que ele já faz também a separação correta, né, adequada, com base na separação que já vem do próprio dataset, no conjunto de treinamento e de validação. Esse dataset em específico ele não tem um conjunto pronto para fazer o teste, né? Enfim, é, dando sequência, né, ao nosso algoritmo, a gente já volta, já vai na verdade para a parte onde a gente faz a separação, que é as imagens de treinamento e de validação
e também já define algumas coisas como número de classes. Como esse projeto ele visa a detecção de buracos no asfalto, ou seja, a gente só tem uma única classe, que é o buraco, o pothole, tá ali, NC igual a 1. E nós já definimos também o nome dessa classe, que é o pothole, né, que é o buraco no asfalto, certo? Esses dois códigos aqui, basicamente, são os que trabalham mais diretamente com o dataset, que preparam ele para nosso trabalho. E agora a gente chega na parte de treinamento do modelo. Em alguns testes fiz uma sequência de testes com diferentes quantidades de épocas para verificar qual tinha um melhor resultado geral. Após essa análise, identifiquei que as 75 épocas seria o número ideal. Só que, para os olhos mais atentos, nesse vídeo foi percebido que eu estou apenas com 10 épocas nesse algoritmo. A precisão em si, ela não foi absurdamente afetada. Tanto que eu vou comparar aí, a gente está mostrando na tela um vídeo comparando o código com 10 e com 75 épocas, mas essa escolha de reduzir essa quantidade absurdamente, 7 vezes menor, é por questões de tempo, né? Porque o código com 75 épocas ele demanda um pouquinho mais de tempo para ser treinado, né? O modelo demora um pouquinho mais de tempo para ser preparado, certo? Aqui a gente tem, no caso, o comando responsável por fazer o treinamento, YOLO, Detect Train, e aqui a gente passa, né, os parâmetros, no caso a quantidade de épocas, o tamanho das imagens, que é 640p, e caminho dos arquivos, data.yaml, que é o formato de arquivo de configuração que foi feito nessa célula aqui, e o nome do projeto, certo? E aqui a gente vê a parte de treinamento por épocas, né? A saída por época. Lembrando que quando você for utilizar esse Colab, recomendo fortemente que se utilize das GPUs para fazer esse treinamento. Vai poupar um pouco mais de tempo, apesar de que mesmo com a GPU por vezes pode ser um pouco demorado, mas nada muito além de meia hora. Então é bem tranquilo. Esse algoritmo ele ficou até que bem leve, o que é esperado porque em algum momento seria interessante aplicar ele em aplicações, né, em tempo real, ou quase, né? E após fazer os treinamentos, né, nos resta apenas testar o modelo. No caso, a forma como foi estruturada essa célula de teste, nós fazemos o upload do vídeo, né, utilizando os métodos disponibilizados na biblioteca File, né, do Google. E a partir do vídeo que a gente carregar, ele vai chamar, né, o YOLO Detect Predict, o nome do modelo, a fonte, né, e se vai ser salvo, né. E após isso, o programa ele vai executar a predição frame a frame. E como vocês podem relembrar lá, foi definido que seria 640p a qualidade. Tá aqui, né? O vídeo, apesar de originalmente ele ser Full HD, ele está em 640p e a saída vai ser novamente em Full HD. E aqui está os valores e, como eu disse, ele analisa frame a frame. Então ele fala quantos buracos ele capturou por frame. E ao final da execução, né, dessa célula, ele vai colocar o seu vídeo dentro da pasta runs, detect, predict e aqui, sendo que o vídeo ele vai ser exportado no formato AVI. Por causa disso, ele vai ser um pouco mais pesado, mas o resultado final ele deve se parecer com o que vocês viram na comparação. Caso queiram ver, a gente tem mais de um caso aqui. No caso, um caso mais severo, outro quer dizer, menos severo, outro mais severo, só que com a qualidade melhor, e um vídeo que inclusive vocês já podem perceber até um falso positivo,
que é um caso severo, mas que tem muito movimento de câmera, ou seja, ainda mais dificultoso, né, mais trabalhoso para o algoritmo fazer a detecção. Mas essa daqui, ó, é o vídeo em que foi enviado lá no algoritmo que eu mostrei a vocês. Como vocês podem ver, ele detecta uma boa parte dos buracos. Aí agora eu peço perdão a esse travamento, que a internet não está das melhores, né, no momento. Mas ó, é notável, né, a qualidade em detecção. Até buracos que não são tão nítidos, né, ou que não são tão profundos, ele está conseguindo fazer essa detecção normalmente. Pois bem, com relação à demonstração do trabalho, era isso. Esse vídeo, de fato, ele não tem como ideia se aprofundar muito no que foi feito em código específico. Eu não vou estar, como foi visto, não fiquei comentando linha a linha. A ideia é, de fato, passar por cima, demonstrar como é que funciona o Colab. E caso você tenha interesse em continuar estudando sobre, ou estudar o Colab que eu fiz, especialmente, o link ele vai estar disponibilizado por meio desse QR Code na tela. Eu tenho que fazer dessa forma por conta de restrições do YouTube, né? Eu não tenho os requisitos para disponibilizar o link na descrição, mas é, trabalhando desta forma aí é possível você ter acesso. Aí, com base nesse acesso, você pode ir trabalhando nas linhas, testando novas formas de fazer essa detecção, né, ajuste de parâmetros, até para melhorar a precisão. Conseguimos cerca de 80% de precisão, mas ainda há espaço para melhora. Além disso, você pode também testar outros modelos, né? Por que não? Buscar uma melhora de performance e assim vai. E até fazer detecções mais específicas, né? Como detecção de qual faixa que está mais danificada, é, tamanho médio dos buracos, né? Você não, às vezes nem calcular especificamente o furo que tem no asfalto, mas o tamanho da bound box. E assim vai. As possibilidades são grandes. E é isso. Bons estudos e obrigado por ter visto o vídeo.